Bom dia, Alain. Bom dia, Léo. Bom dia a todos. É um impacto grande, né? Mas não é para jogar toalha, né? 2022, o Flamengo perdeu o Bruno Henrique também com uma lesão semelhante. O Bruno Henrique ele jogou só a fase de grupos da Libertadores. Ele era, naquele momento, o líder de assistências da Libertadores e terminou a competição como líder de assistências da Libertadores, mesmo não jogando todo mata-mata. Detalhe, o Flamengo foi campeão. Então, se encontrar ali uma solução com Pedro e Gabriel, cabe ao Tite encontrar uma solução. Seja com a Arrascaeta de falso 9, sendo ressuscitando o Gabigol, porque hoje é só Gabi, né? O Gabigol tem que voltar, e aí mudando também o sistema, porque é outra característica do atacante. Tentando utilizar o Lohan na função, ou eventualmente chegando outro jogador. Carlinhos eu descarto, acho que o Carlinhos é um jogador só para composição de elenco, que pode participar de um jogo ou outro, entrar como titular eventualmente, vindo do banco, como já aconteceu, mas não consigo imaginar o Carlinhos como o cara que vai substituir o Pedro, né? A distância entre os jogadores é muito grande, né? Nem é culpa do Carlinhos. Repito, é um jogador para compor elenco apenas. E tem que trabalhar em cima disso, né? A diretoria tem aí algumas poucas possibilidades de mercado. Eu acho que existe possibilidade boa. Nomes aí, que, pelo menos um que pode ser interessante, outros são, acho que, totalmente sem sentido. A gente vai falando sobre isso no decorrer da área, porque tem outras características e acabam sendo citados aí até por um certo desconhecimento, eu diria, né? Então as pessoas começam a imaginar que fulano pode substituir o Pedro, não tem nada a ver. É um jogador, de repente, outra característica que não vai acrescentar. O Flamengo já tem muito jogador para lado de campo, precisa de jogador agora de área, referência. Agora, essa questão da seleção é um sério problema, né? Seleções jogam demais. Eu estava até mais cedo fazendo o programa no UOL, estava comentando. A seleção brasileira, entre as Copas de 74 e 86, por exemplo, ao final da Copa do Mundo, da última participação do Brasil, o Brasil voltava a jogar um ano depois, um ano e pouco depois, quase um ano depois. Ficava um ano sem jogar, gente. Acabou a Copa, tinha um período de carência. Isso mudou depois de um dado momento, porque a FIFA e as federações nacionais e confederações perceberam que é um grande negócio ter jogo de seleção toda hora, né? Porque você vende direitos de transmissão, né? Você vende patrocínio, e você não tem custo nenhum para ter uma seleção. Custo que eu digo de formação de elenco, né? Você convoca os jogadores, os melhores que você puder convocar. É um negócio da China, gente. Pensa bem, um clube de futebol ele tem que manter a divisão de base, revelar atletas, contratar atletas, pagar multa rescisória, salário. O jogador machuca, você paga, faz o tratamento, paga o salário do cara, os impostos. Você tem uma série de custos que as CBFs da vida, aí eu falo CBFs da vida, que são todas as confederações, federações e associações de futebol do mundo. Elas não têm nenhuma despesa. No máximo, vão pagar parte do salário quando os caras estão reunidos, pagar o salário da comissão técnica, né? E só. É um grande negócio. E aí o que aconteceu? Começaram a colocar datas FIFA em muitos jogos. Esse jogo de hoje vai ser o 9º do Brasil nesse ano. E o Brasil vai fechar com 12 partidas da seleção brasileira nesse ano. Como tem o período de férias e pré-temporada, isso dá mais de um jogo por mês. É muito jogo. É muito jogo de seleção. Não dá. Não dá. E quanto mais joga seleção, mais chance tem de se machucar na seleção. Futebol é clube, futebol não é seleção. Quem faz a coisa acontecer é o clube. Se acabarem os clubes, acabam as seleções. A paixão do torcedor é pelo clube, prioritariamente, não é pela seleção. Então, no mundo ideal, eu tenho dito, a seleção jogaria no máximo, com muito boa vontade, 4 jogos no ano, no máximo, no ano ímpar. E no ano par, teria a Copa América, né? 2 anos depois, Copa do Mundo. A cada 4 anos uma competição dessa. Aí tem um mês para a seleção ficar lá reunida, treinar, jogar, fazer tudo. Como é que classifica para a Copa do Mundo? Vai pela Copa América. Classifica pela Copa América. Classifica pelo ranking. Campeões do mundo garante vaga. Tem um monte de vaga na Copa do Mundo mesmo, um festival. Já classifica, mas eles não têm interesse. Porque o interesse é jogar sempre para fazer dinheiro. Todo mundo ganha dinheiro com isso. A Federação da Espanha, da Inglaterra, da Rússia, a Rússia agora não está jogando, né? Mas dos Estados Unidos, do Brasil, da Argentina, da Venezuela, enfim, do Vietnã, de qualquer lugar. Porque joga. E as grandes seleções ganham mais. Quanto vale hoje a transmissão de um jogo da seleção campeã europeia, Espanha, da campeã do mundo, Argentina, para citar outros que não o Brasil? Muito dinheiro. E aí usam jogadores, eventualmente os caras se machucam, devolve machucado. E não tem nenhuma obrigação do tipo, olha,
eu vou pagar o salário do jogador até ele voltar integralmente. Não tem, o Flamengo tem que correr atrás. E mais, não é só o salário, porque o interesse do clube nesse momento não é que alguém pague o salário do jogador. O clube quer usar o jogador, porque o Pedro não custa só o salário. Gente, o Pedro custou 14 milhões de euros ao Flamengo. E ele já foram recusadas 2 propostas de 20 milhões de euros. Então, estamos falando de um jogador que custa, no mínimo, 20 milhões de euros no mercado. Vai custar mais, porque 20 o Flamengo rejeitou. Então, o valor dele de mercado é maior. Para tirar o Pedro do Flamengo, tem que gastar mais. Talvez o dobro. 40, 35, 45, não sei. Qual o valor que seduziria o Flamengo a vendê-lo? Né? Então, estamos falando de um jogador caro e o correto seria a CBF indenizar o Flamengo de um valor significativo calculado em cima do valor de mercado do jogador e pagar integralmente salário, direito de imagem, tudo para o jogador. Tudo. Até bicho. O Flamengo venceu, o jogador recebeu o prêmio, a CBF vai lá e paga o proporcional para ele. Ele não tem culpa de estar machucado pela CBF. Esse seria o correto. E dinheiro a entidade certamente tem, né? Ela fatura mais. Você acha que isso é possível, Mauro? Você acha que pode acontecer? É impossível, é impossível. Estou falando que deveria ser. É impossível. Impossível. O Flamengo que corra atrás. Então, isso é um escárnio, isso é uma bagunça, isso é uma piada. Isso é um negócio indecente, é uma sacanagem que se faz com os clubes de futebol. E eu não consigo entender como que os grandes clubes europeus aceitam isso. Veja o caso de Neymar. Jorge Jesus, técnico do Al Hilal, falou: não quero que você vá e tal, você está machucado, vai estar voltando de uma lesão. O Neymar viajou, veio aqui para jogar pela seleção brasileira. O que aconteceu? O que aconteceu? Machucou. Está parado até hoje. Quanto custou Neymar para o Al Hilal? 90 milhões de euros. Nem jogou praticamente. Jogou 5 partidas ali, amistoso, para a temporada, sei lá mais o quê. 90 milhões de euros. Não joga. Até voltar à forma e tudo, né? E custa um salário altíssimo. Quem paga? O clube dele. Ah, mas é a bolha saudita, tem muito dinheiro, não importa. Quem tinha que pagar seria o quê? A CBF. É muito cômodo, gente. É um negócio da China isso aí. É um negócio maravilhoso. Então vai ter cada vez mais jogo. E aí os clubes aceitam, né? Aí tem essa lenda, para mim é lenda. Ah, que a seleção valoriza o jogador. Mais ou menos. O Estevão foi vendido agora, talvez hoje jogue, né? Todo mundo tem a expectativa de que o menino possa entrar em campo. Foi vendido para o Chelsea já por uma fortuna. Já tinha jogado na seleção? Não. Vinícius Júnior tinha jogado na seleção? Também não. Renier, que nem emplacou tanto na Europa, né? Está lá vagando por times pequenos. Jogou para a seleção, nunca jogou, custou 35 milhões. Paquetá foi vendido também por 35 milhões, antes de ir para a seleção. Quer mais um? Endrick, que estava vendido antes de ir para a seleção. Tem vários garotos que são vendidos, porque não existe mais a necessidade de a seleção colocar o cara numa vitrine da CBF para alguém observar. Hoje se observa tudo. O mundo está todo interligado. Os jogadores que são talentosos são observados desde sempre. Veja o caso do Carlos Miguel, goleiro do Corinthians. Barrou o Cássio, começou a jogar. Goleiro de 2 metros de altura, mais de 2 metros. Uma envergadura absurda, um goleiro grande, bom. O Corinthians cometeu um erro. Fez uma negociação lá e baixou a multa rescisória dele para 4 milhões de euros. Isso chegou aos ouvidos de alguém lá do Nottingham Forest, ou algum empresário, alguém, e os caras analisaram na hora. Vem cá, esse goleiro, pô, tem potencial. Quanto custa? 4 milhões de euros. Pô, pra gente aqui é uma pechincha. Comprado o jogador. Quer dizer, não foi um clube brasileiro que foi lá e tirou ele do Corinthians, nem aqui da América do Sul, foi um clube lá da Inglaterra. Então tá tudo ligado, gente. A seleção pode até valorizar o jogador, eventualmente, um ou outro, mas, sinceramente, alguém acha que, por exemplo, Fabrício Bruno teve proposta do West Ham e teve proposta que não foi oficializada até hoje, né, do Rennes, da França. Tudo bem, ele jogou para a seleção, nesse caso pode até ter ajudado. Mas alguém acha que os caras analisaram o Fabrício só pelos jogos da seleção? Se eles descobriram a existência do jogador no jogo do Brasil, eles foram verificar como ele jogou pelo Flamengo, antes de fazer a proposta. Ninguém vai convocar porque viu um jogo. Isso é coisa do passado. O próprio Léo Pereira tem proposta toda hora. O próprio não foi convocado e tem proposta toda hora. Não é convocado. Então, assim, isso aí é meio que uma lenda. E isso é repetido de uma maneira que é conveniente para a CBF, que fica parecendo que o clube tem uma grande vantagem. Não tem. Expõe seu atleta a se machucar. E esse caso é um caso terrível, porque a CBF já deveria, isso seria o correto, não vai acontecer, né? Imediatamente comunicar. Ela não pôs lá a notinha da contusão e lamentou? Na sequência, publicar uma outra. A CBF já está entrando em contato com o Flamengo para ressarcir o clube carioca de todos os prejuízos financeiros e técnicos possíveis com essa lesão a serviço do time da seleção brasileira. Isso seria o correto.
e aí procurar o Flamengo, quanto que ele ganha? Direito de imagem, eu vou pagar. Você manda os relatórios aqui, quando ele entrar em campo, eu paro de pagar. Tá? E mais, o correto seria ter um seguro, e esse seguro pago pela CBF e indenizar o Flamengo. Quanto é o seguro? 1 milhão de euros, 2 milhões de euros, 500 mil euros, não sei, indenizar o Flamengo por isso. Todo jogador deveria já fazer um seguro, a CBF pagar esse seguro, machucou, o clube recebe o dinheiro. Beneficiário do seguro, o jogador. Deveria haver uma coisa desse tipo. Não é possível que isso continue existindo. É revoltante isso. É revoltante. Ah, mas o jogador quer ir para a seleção. Tudo bem, ele tem o direito de querer ir para a seleção. Mas quem paga o salário? Lembra do Pedro na Olimpíada? Pedro está triste, ele quer ir jogar a Olimpíada. Manda a CBF pagar o salário dele. Manda a CBF pagar 14 milhões de euros para a Fiorentina, que foi quanto o Flamengo pagou. Para com isso. O jogador também vai ter que entender, em algum momento, o seguinte: você acha legal jogar na seleção, mas quem te sustenta, quem te dá a vida confortável que você tem, é o salário do clube. É o clube que te banca. Se a seleção não te convocar nunca mais, o clube continua te pagando seu salário. Se você se machucar, o clube te banca. Então, agradeça ao clube. Especialmente o clube que cumpre suas obrigações e paga em dia. Isso é uma relação profissional. O jogador quer ir. Cara, às vezes acontece. Eu já passei por isso. Você quer cobrir uma Copa do Mundo. Tinha condições de ir. Poderia até conseguir pelos meus próprios meios. Tá? De parcerias e tudo mais. Mas eu tinha um compromisso na empresa que eu trabalhava que eu tinha que estar no Brasil, no estúdio, fazendo comentários. Então eu não podia ir. Queria ir. Mas eu tinha um compromisso com aquela empresa. Eu tinha que ficar ali porque eu estava escalado com outros companheiros para estar ali. A empresa não tinha direito de transmissão, então não ia transmitir. Queria a sua equipe aqui no Brasil e todos ficaram. Numa outra Copa do Mundo, já sem essa questão, ficou outra experiência pessoal. Agora eu fui pelas minhas parcerias que eu tenho, do meu canal, das minhas redes sociais, pelas empresas que eu trabalho, e viajei e cobri a Copa do Mundo. Na outra não pude ir, por uma razão sim, mas o meu compromisso era com a empresa que me contratou, que pagava o meu salário. Vontade, dá e passa. Queria ir, tinha condições, tinha toda a condição de ir, sem gastar um centavo. Mas a empresa me queria ali, então ali eu fiquei. Porque é uma relação profissional. É quem paga meu salário, é ali que eu tenho que ficar. O jogador é a mesma coisa. Eu quero ir para a Olimpíada. Não é obrigado a ceder, eu não vou ceder, você tem que ficar aqui no clube jogando. E assim tem que ser. No mesmo episódio do Pedro, houve o Daniel Alves, que peitou o São Paulo e foi para os Jogos Olímpicos. Por quê? Estava com dinheiro a receber do São Paulo, tanto que depois ele rompeu o contrato, fez um acordo e tudo mais. Não é o caso do Flamengo, né? Isso é uma coisa vergonhosa, essa relação. Clubes, seleções do mundo, tá? Porque tem vários casos, não é só o Pedro, não é só aqui no Brasil, né? O vira e mexe, jogador machucado. O primeiro caso famoso foi o Michael Owen, que era do Newcastle, se machucou pela seleção inglesa, e foi um caso emblemático porque o clube conseguiu uma indenização, né? E de lá para cá, a FIFA criou mecanismos, de certa forma, que protegem as federações. Que esse cálculo, no 28º dia, paga, mas é um rolo danado. E o Flamengo está correndo atrás agora para isso. É bizarro, né? Tem que correr atrás para receber uma indenização relativa ao salário do jogador com o qual ele não vai contar. Isso da FIFA, né, Mauro? Da FIFA, e aí você vai envolver a CBF no meio também, né? Claro, né? Você protege a CBF aí. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.